Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Muito obrigado às pessoas que vêm escutando esse podcast, lembrando que estamos disponíveis aqui no YouTube e também no Spotify. E também lembrando que se tu quiser participar do podcast, link aqui embaixo, temos um link que tu pode mandar algum áudio, algum texto, alguma coisa, pode contar alguma história, uma sugestão, uma dica. Se tu viu uma matéria bizarra, me manda. Se tu viu uma coisa estranha, se tu tiver alguma história de relacionamento, trabalho, pessoas doidas na rua, todo mundo tem alguma história para isso, então mande aqui neste link abaixo aqui. Hoje o episódio meio triste, o episódio de hoje. Porque é um episódio que vamos falar sobre traições. Traições, mas não de relacionamentos amorosos. E sim de amizades que pareciam verdadeiras, mas não eram. Quando eu vim pra São Paulo em 2015, eu não conhecia ninguém, né? Então quando eu cheguei em São Paulo aqui, eu acabei conhecendo todas as bolhas de comédia. Eu acabei conhecendo todas as panelinhas e eu frequentava todas elas. Então eu sabia o que estava acontecendo no meio, porque eu andava com todo mundo, eu fazia vários shows, então eu acabava conhecendo muita gente. Lógico que com o tempo tu vai começando a entender as pessoas, tu vai se desvinculando de algumas. Tu fala, putz, essa pessoa aqui fala mal do outro, essa aqui mente demais, essa aqui não sei o quê. E uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu me mudei para São Paulo foi o Bruno Lambert, que até algumas semanas atrás era comediante e agora ele é uma pessoa não grata no meio da comédia. E na época eu conheci o Bruno, cara, pra quem não sabe, o Bruno Lambert, ele... Eu vou falar o que aconteceu agora pra depois voltar no tempo até chegarmos nessa parte de novo. Mas pra quem não sabe, o Bruno Lambert, ele era gerente do My Fucking Comedy Club, que é o clube de comédia do Danilo Gentili. E neste clube de comédia foi descoberto que o Bruno Lambert estava supostamente roubando tudo que passava no caixa. Várias coisas, roubava pessoas, fazia esquema de lavagem de dinheiro, fazia esquema de rachadinha, esquemas que ao todo ele tirou uma boa grana do bar do Danilo. Enfim, esse é o acontecimento. Voltamos agora pro passado. Quando eu conheci o Bruno, ele foi uma das primeiras pessoas que me deu espaço pra fazer show. E quando eu conheci ele, eu entendia o perfil dele. Eu sabia que ele era... Nunca naquela época passou na minha cabeça que ele era um cara do mal. Na minha cabeça eu entendia que o Bruno, ele tinha um pouco dessa... não sei se era uma mitomania, mas era aquele negócio de ele se sentia bem mentindo. Eu sou um cara que, cara, a minha profissão, basicamente, de comediante, basicamente é um mentiroso profissional. A gente precisa pegar uma história e aumentar ela. Então a gente aumenta histórias, a gente sabe omitir coisas pra história ficar mais engraçada. Então eu sou uma pessoa que eu consigo reconhecer mentiras. Quando eu conheci o Bruno, ele sempre foi o cara que ele contava várias histórias, que ele contava histórias, seja de carreira, como seja de mulheres, seja de não sei o quê, e naquela época era só um negócio, beleza, cara, ele é o cara que gosta de fazer isso, todo mundo tem um amigo assim, todo mundo tem um amigo que ele inventa umas coisas. Só que o Bruno, às vezes, ele inventava umas coisas que não precisava inventar, que não iam mudar na história, sabe? Tipo assim, eram mentiras que não iam agregar no que estava acontecendo no momento. Então, a gente podia estar indo fazer um show, digamos assim, sabe? Mas, digamos assim, a gente tá indo fazer um show num lugar e antes de começar o show, ele fala: comi 2 loiras ontem. Tipo assim, mano, isso não vai mudar nada no fato de a gente estar fazendo o show agora, entendeu? Então, eu tô dando um exemplo, lógico, mas era mentiras que não iriam mudar nada no decorrer da história. E até então sempre foi tranquilo, sempre foi esse negócio assim. Aí com o tempo, eu... nesse negócio de
de conhecer todas as panelas, eu comecei a andar com pessoas que estavam na mesma mentalidade que a minha. Eu ia falar mindset agora, ia ser muito coach, né? Pessoas que estavam no mesmo mindset que o meu. Não, mas eu comecei a procurar pessoas que estavam com os mesmos desejos. Porque na época que eu conheci o Bruno, ele trabalhava no banco. E eu falei, cara, beleza, ele trabalha no banco, ele já ganha o dinheiro dele, então ele faz comédia por hobby. Naquela época eu não queria andar com pessoas que estavam fazendo comédia por hobby. Eu queria achar pessoas que estavam, tipo assim, sedentas por trabalho. Tipo assim, pessoas que queriam, cara, eu preciso fazer show hoje porque eu preciso testar piada nova, preciso fazer não sei o quê. Então eu comecei a andar com pessoas que estavam nisso aí, que viviam de comédia, que estavam realmente tentando fazer daquilo um trabalho. E aí, por conta disso, eu acabei na época me afastando um pouco dele. Nunca briguei, nunca nada. Mas a gente acabou se afastando assim e tal. Mas era uma pessoa que falava comigo às vezes, mas ele não andava muito no circuito de comédia, por ele ser queimado por algumas coisas. Ele tinha uma. Quando eu cheguei em São Paulo, me contaram uma história que ele tinha se queimado na comédia porque ele foi participar daqueles programas de. Putz, como é que é? Do Rodrigo Faro, sabe? Aqueles. Hoje não Faro, sabe? Aquele quadro que fazia de. Que o cara tinha que ir lá fazer umas cantadas. E aí parece que ele foi lá e contou piadas de outros comediantes lá. E aí ele se queimou. Então ele era meio queimado no meio da comédia. E. Então nessa época ele meio que. Eu meio que perdi um pouco o contato com ele. Mas era uma pessoa que eu sempre interagia via ele, às vezes mandava mensagem, conversava por rede social. E nunca tinha dado. Mas sempre foi aquele cara, tipo assim, pô, o cara trabalha no banco e tal. Aí, quando começou a. Aí passou um tempo, ele voltou meio que a tentar fazer bastante show, assim, começou a ir nos lugares de novo e tal. E ele começou meio que voltar pra cena. E na época, ele foi quando deu a treta da Tabata Amaral. Isso aconteceu 2020... 2023, acho que foi. 2023 deu o negócio da Tabata Amaral, que ele tinha feito as piadas de cadeirante, aí a Tabata Amaral foi lá e abriu um processo com ele, porque ele fez piadas com cadeirante. E as piadas não tinham nada demais. Sabe assim, as piadas não tinham nada demais, e era ele falando que transou com uma cadeirante. Que também, todo conhecendo a pessoa dele, a gente sabia que era mentira. Então ele foi processado por uma piada, por uma história que é mentira. Sabe, eu não consigo. Ele nunca transou com uma cadeirante, mas a gente sabia que era mentira. Eu falei, pô, cara, tu foi processado por uma piada mentirosa. Mas beleza. Só que nessa época todo mundo ficou do lado dele, porque a gente falou, pô, mano, o cara. Porque aí a comédia fala mais alto. Aí todo mundo, mesmo pessoas que não iam com a cara dele, conheciam o perfil dele de falar, mentir, coisa assim, a gente falou, pô, agora a gente tá defendendo a comédia aqui. Então todo mundo ficou do lado dele. E aí ele começou a ganhar mais espaço por conta disso. E logo em seguida, o Danilo foi lá e ajudou ele. Falou. O Danilo que sempre foi o cara que defendeu pessoas de fazer piadas. Ele que já se ferrou em muito negócio de piada. Botou ele pra dentro do bar pra ser gerente no bar de comédia dele. E, cara. Passou esse tempo agora. Chegamos agora em novembro. E estoura essa treta. Quando eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei tipo assim. Não é possível, cara. Eu falei, é sério? Porque me falaram que ele tinha feito um monte de coisa. Eu falei, cara, sério, o Bruno? Ninguém. Sabe, todo mundo quando falava, a gente sabia que ele tinha esse jeito dele de mentir, de falar coisa. Mas é aquele negócio de. Mas quando o negócio é roubar, pegar dinheiro, todo mundo ficou tipo assim, sério? Porque não é nem por de não achar que ele faria isso, mas tipo assim, porque ele ganhava bem trabalhando lá. Eu falo assim, é meio que. Por que ele fez isso? Pra quê? Sabe? Será que é problema com droga? Será que é problema com apostas? Com garota de programa? O que pode ser? E aí, cara, foi acontecendo as coisas. E a gente começou a saber mais. E aí todo dia o Danilo me mandava coisas novas, assim.
E aí, cada vez eu ficava assim, caralho, o cara, ele fez um esquema gigante. Tu começa a não entender o porquê disso. Porque o cara, ele conseguiu roubar a pessoa que salvou a vida dele. Isso que ninguém consegue entender. Ninguém consegue processar. Tipo assim, cara, tu nunca chegaria, tu nunca trabalharia no Danilo, tu nunca teria essa abertura pra fazer shows, pra fazer parte do circuito de comédia de novo, se não fosse o Danilo, que salvou a tua carreira como comediante e a tua vida financeira fora disso, depois que ele foi demitido do banco. Então tava todo mundo com aquele sentimento de tipo assim, cara, como assim? Quem que faz isso, entendeu? E o pior de tudo é que na comédia já aconteceram coisas assim com uma outra pessoa. A gente conhecia uma outra pessoa que era longe de ser como o Bruno. Longe de ser. Era a pessoa mais do bem que a gente conhecia. Era uma pessoa. Ela era, tipo assim, era uma comediante mulher que ela era a mãezona de todo mundo gostava dela, ela tava em todas as panelas, ela ajudava todo mundo, chamava pessoal pra almoçar na casa dela, fazia tudo, e cara, e aí do nada a mesma pessoa vai lá e roubou, sei lá, 300 mil. E naquela época todo mundo fez a mesma pergunta assim, cara, como assim? Ela tava todo dia com a gente e a pessoa roubou 300 mil, assim, de comediantes conhecidos. E aí tu começa a pensar, peraí, tu jogou tua carreira fora por 300 mil. E cara, o que tu faz com 300 mil hoje? Beleza, tu vai ter dinheiro pra ficar por quanto tempo? Tu não consegue viver de renda com 300 mil. E aí, no negócio do Bruno, também foi, sei lá, juntando tudo, sei lá, 500 mil. Só que o Bruno tirou isso e não fez nada, não guardou nada, gastou com tudo. Um cara que trabalhava num banco não sabe administrar o próprio dinheiro. Que não era próprio dele, que era de outra pessoa. E aí, as pessoas que estavam junto na treta dele, que estavam garçons e cozinheiros que sabiam de todo esse esquema, também estavam ganhando. Só que aí tu pensa assim, cara, tu tá jogando a tua vida fora por, sei lá, 2 mil reais. A pessoa tem chance dela ser presa por fazer parte de um esquema de um valor que não vai mudar nada na tua vida. Aí tu começa a pensar, se tu tá jogando... Tem outras pessoas que estão envolvidas nisso, tem comediante envolvido nisso, que deve ter tirado, sei lá, 2, 5 mil reais. E aí tu pensa assim, tu jogou a tua carreira de comediante fora por 5 mil reais. Se tu tá fazendo isso por 5 mil reais, tá jogando tua carreira fora, quer dizer que tu nunca acreditou na tua carreira de comediante. A pessoa que decide jogar a vida fora por 5 mil reais é porque ela nunca confiou nela mesma. Então foi um jeito de tu falar assim, eu realmente sou um bosta. Eu estou jogando minha carreira fora por 5 mil reais, porque não vale isso. Cara, E aí tu começa a saber mais coisa. Aí o Danilo não para. Todo dia mandava um negócio. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele roubou de não sei quem. Olha o que ele roubou de não sei quem. E aí tu percebe que ele roubou de todo mundo. Um cara que a gente conversava e eu via ele todos os dias. E tu fala, cara, por quê? E ao mesmo tempo que a gente fica, tipo, incrédulo com uma coisa dessa acontecer, tu fica com uma raiva. De eu ficar assim, cara, quantas pessoas não queriam ter essa oportunidade que tu teve? Quantas pessoas não queriam estar lá trabalhando, podendo fazer shows, tendo esse network que ele tinha? Cara, eu não consigo entender, entendeu? Uma coisa que eu não consigo processar direito. E eu não sei, cada dia surgem coisas novas, cada dia eu recebo coisa nova dele, do coisa de esquema que ele fazia, tentava enrolar. Aí se vocês, não sei se vocês. Vou colocar aqui na descrição aqui. O Oscar Filho fez uma matéria meio que falando exatamente sobre todas as coisas que ele fez. E se o cara fez harmonização peniana.
O que é uma harmonização peniana? Nós vamos descobrir agora. O que seria harmonização? O foda é que vai ficar no meu algoritmo agora, né? Harmonização peniana. Será que eu posso mostrar isso aqui? Não vou mostrar fotos, lógico, né? Vamos lá. Vamos entender agora, porque poucas pessoas têm falado disso. Vamos dar um zoom aqui, ó. A harmonização peniana é um conjunto de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos que visam melhorar a estética e a simetria do pênis, focando principalmente no aumento da circunferência, grossura. Desta vez eu vou ter que ficar do lado do Bruno. Talvez seja uma coisa interessante. Então, as técnicas mais comuns incluem a aplicação do ácido hialurônico, procedimento não cirúrgico. Eles só colocam a agulha, digamos que aqui é o seu pênis. Eles devem colocar a agulha aqui. E aí o seu pênis ele vai ficar assim. Depois. A lipoaspiração da região pubiana, podendo também envolver cirurgias para correção de curvatura, fimose ou outros aspectos visuais, ou seja, a curvatura do pênis. O meu pênis ele é plano. Você consegue ver a curvatura dele? Ele é plano. Como que é a correção da curvatura? Porque deve ter uns que são tipo assim já, né? Tem uns que deve ser o gancho. Aí o cara vai lá e dá aquela... Será que o médico ele tem que botar a boca pra soprar, pra ficar melhor? É importante ressaltar que esses procedimentos são estéticos e não tratam de disfunções sexuais com a disfunção erétil. Ou seja, ele roubou um bar de comédia pra fazer uma coisa que é só estética pro seu pênis. Não é tipo assim, se ele melhorou o pênis, se ele roubou pensando em melhorar o pênis pra começar a atuar no mundo 18+, talvez ele pode ter sido uma coisa de carreira, uma ideia que ele teve que pode melhorar. Pode ser útil no caso, mas eu acho bem difícil alguém querer transar com ele. Procedimentos comuns. Preenchimento com ácido hialurônico. Ó. É um procedimento minimamente invasivo que pode resultar em um aumento de até 2 ou 3 centímetros da circunferência e os efeitos duram em média de 12 a 15 meses. Cara, 2 a 3 centímetros é um negócio grande, se tu parar pra pensar. Na circunferência, digamos que teu pênis seja assim. Digamos que ele seja assim, ó. Ele vai aumentar pra isso. Lipoaspiração pubiana. Remoção de gordura na região da pubis. Para aumentar a exposição da haste do pênis e criar... Ah, eles tiram a parte aqui, ó. Às vezes a gente tem aquela almofadinha aqui, eu que era gordo tinha. Então tu diminui, que aí a mandioca sai. Essa é interessante também, porque deve ficar... Eu tenho acho que uma gordurinha aqui. Ô Danilo, se eu puder trabalhar aí no teu bar por um tempo, aí só pra ver o negócio. Cirurgia de fimose. Remoção, tá. Excesso de pele, tá. Correção de curvatura peniana. E isso daqui, toxina botulínica escrotal. Aplicação de botox no escroto para reduzir a rugosidade e dar uma aparência mais lisa nas suas bolas. Então, isso daqui também é interessante fazer. Vamos ver valores. Riscos. Eu podia estar aqui, né? Riscos. As pessoas que fazem isso costumam roubar de outras pessoas para conseguir melhorar a estética do seu pênis. Valores. Será que aqui diz valores? Porra, não precisava abrir isso daí também, né, cara? Quero ser grande. Eu adorei isso aqui. Síndrome do vestiário nunca mais. Cara, sempre que eu vou tomar banho no vestiário, eu nunca
Nunca mostro. Tem gente que sai caminhando mostrando o pênis, cara, pra outras pessoas. Eu nunca mostrei o pênis pra outra pessoa. Eu tô aqui na clínica do doutora Natália Augusto. É uma mulher que faz ainda. Melhor, é melhor, né? Para pensar. Vamos lá, valor. O valor da harmonização peniana pode variar bastante, geralmente entre 6 mil e 30 mil. Será que é 1.000 por centímetro? O cara tem um de 30 centímetros, já precisa aplicar bastante. Dependendo da técnica, da quantidade de material, da clínica e da experiência do profissional. Se tu parar pra pensar, é um investimento que vale a pena. Eu acabei de mudar a minha opinião. Eu estou pensando seriamente agora. Salvar aqui na doutora Natália. Mas enfim, o cara decide mudar agora. O cara pega aqui, deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu só ver um negócio. Fala, Bruno, beleza? Consegue passar aquele contatinho só pra resolver aqui um negócio? Gabriel. Mas é isso, pessoal. Eu realmente fiquei muito decepcionado com isso que tá acontecendo, com isso que aconteceu. É um negócio que ele prejudicou comediantes, prejudicou pessoas que trabalham na casa. Por exemplo, agora shows que ele já prejudicou tanto no passado quanto no futuro, né? Porque a casa agora tá abrindo alguns dias, alguns horários a menos, que antes teriam outros shows com outros comediantes pra rodar. Garçons também que tiveram problema também com ele. Boatos que também teve bilheterias que ele tirou, porque ele tinha uma maquininha própria, supostamente, que usava pra pegar as coisas dele lá, pra pegar o dinheiro pra ele. Então ele acabava pegando dinheiro de bilheteria de comediantes pra ele. Então é isso aí, muito triste o que aconteceu na comédia, mas é uma coisa que acontece a cada tanto tempo acontece. A cada um pouco de tempo acontece alguma coisa bizarra que todo mundo fica assim. Peraí, a gente confiava naquela pessoa? A gente andava com aquela pessoa toda hora. E o pior de tudo é que eu descobri que eu fiz o meu último show que eu fiz com ele lá no bar, eu não recebi. E ele pegou o dinheiro pra ele. Então é isso daí, muito obrigado. Se você quiser apoiar pessoas a fazerem harmonizações penianas, use meu cupom LUCA no site da Grow Suplementos. E lá vocês vão poder me ajudar com o whey para eu deixar o meu órgão 2 a 3 centímetros mais grosso. Doutora Natália. Anota aqui o celular dela. Então é isso daí. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Até mais. Valeu.